Tarde, meus amores. Estou aqui mais uma vez, hoje um pouco diferente, naquela energia super up, super alta astral, aquela vibe de sexta-feira, pré-eclipse, né? Teremos um eclipse aí no domingo, dia 7, e teremos mais um no dia 21. Então, acredito que eu já esteja sentindo aí o impacto dessas energias. Para quem acompanha um pouco de astrologia, a gente sabe que essas energias entram um pouco antes, né? Uns dias antes em ação, e eu acredito que seja isso porque eu estou vibrando alto, super positiva, e bora lá, sim, bora para mais um conteúdo. Hoje um pouco mais animada, um pouco mais empolgada, mas é isso, né, galera? A vida não é linear, ela não é uma constante. Tem dia que a gente tá super alto astral, tem dia que a gente tá morna, tem dia que tá fervendo, tem dia que tá fria e tá tudo certo. É muito sobre isso. A gente aceitar, né, as nossas fases, principalmente nós que somos mulheres e a gente sente aí, a gente recebe uma influência, um impacto muito grande das estações lunares. Não sei se vocês sabem, mas para quem já teve algum tipo de contato com o sagrado feminino, com as jornadas da mulher ao longo da vida, é, já sabe, né? Para quem já teve contato, já sabe dessa informação, o quanto nós somos influenciadas pela questão das estações lunares, né? Então, é isso aí. Vamos entrar também numa lua cheia. Então, tem isso também que me deixa a lua cheia para mim sempre é realmente uma lua de muita expansão, de muita energia, de muito impulso, de muito fogo interno. E é muito sobre isso que eu vim falar hoje, né? Sobre o quão pouco a gente olha para a gente mesmo ao longo da vida, no decorrer da nossa jornada. É, E aí eu vou acabar abordando algumas outras coisas, alguns outros temas. Por quê? É muito interessante porque na minha jornada toda, eu posso dizer que eu sou extremamente intuitiva, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu sou uma pessoa que eu leio a energia das pessoas com muita facilidade. Só de olhar para a pessoa eu já acesso o campo dela ali e já sei mais ou menos o que esperar. É lógico que muitas vezes a gente se engana, né? Não que nós sejamos enganados pela pessoa ou pela energia da pessoa, mas a gente faz questão de não ver certas coisas e acaba sendo enganado aí, mas muito por si mesmo, né? E é muito legal eu falar sobre isso, porque eu sempre tive um certo orgulho em relação a isso, né? Cara, eu bato o olho, eu já sei se vai dar bom, já sei se vai dar ruim. Então eu me considerava uma pessoa muito seletiva, eu me considerava uma pessoa, além de muito intuitiva, uma pessoa que tinha uma facilidade absurda para ler as pessoas e eu tinha, sim, um orgulho em torno disso. Só que é interessante, né? Eu tinha tanto orgulho de conhecer as pessoas e eu passei tanto tempo não conhecendo a mim mesma. E por essa razão, pelo fato de eu não me conhecer, pelo fato de eu investir o meu tempo, a minha energia, sentindo o campo, sentindo as pessoas, eu não focava em mim. Então, eu passei muitos anos da minha vida acreditando que tudo aquilo que eu ouvia das pessoas, que todos os feedbacks, tudo aquilo que eu recebia de devolutiva das pessoas, era uma verdade. Então, eu fui considerada uma pessoa muito difícil de lidar. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, mas eu sou uma pessoa que eu tenho bons amigos. Porque, como uma aquariana, eu nunca falo aquilo que a pessoa está esperando ouvir ou que ela esteja disposta a ouvir, mas eu sempre trago aquilo que a pessoa precisa ouvir. E quando eu digo isso, é muito no sentido de que, tá, um amigo meu me apresentou uma situação X. Cara, eu não vou concordar. Eu vou fazer 1 milhão de perguntas e vou levar ele até essas respostas. Eu sou muito assim de não dar a resposta pronta, eu sou muito de questionar. Isso até comigo mesma, na minha postura, nas minhas condutas e nas minhas amizades não é diferente. Inclusive, é uma coisa que
Os meus amigos, né, já sabem, os poucos que eu tenho já sabem. Cara, se não quiser saber, não pergunta pra ela, porque ela vai falar. Ela vai falar aquilo que ela tá vendo. Mas, de novo, e outra vez, é tão interessante, né, o quanto a gente tem uma clareza diante da vida de outras pessoas, diante do dilema de outras pessoas, diante dos desafios de outras pessoas, mas quando somos nós as pessoas a passar por esses desafios, a gente também se sente muito perdido, né? E a gente busca validação no externo, a gente busca conselhos de pessoas de fora, a gente ouve muito mais aos outros do que a nós. E é interessante porque é que a gente faz isso, né? Hoje eu fiquei me questionando, cara, por que é que eu fiz isso durante tantos anos? Porque essa postura me fez acreditar e abraçar verdades que diziam sobre mim, né, na visão de outras pessoas, que não são reais. Só que eu mesma não me conhecia. E por muitas vezes, o pouco que eu via sobre mim, eu queria negar. Como, por exemplo, a minha energia meio caótica. Eu tenho muito elemento fogo no meu mapa e muito elemento terra também, embora eu seja uma aquariana, que é elemento ar, né, gente? É engraçado, né? Por que é que eu queria negar? Teve uma situação que eu passei e eu me coloquei num lugar de questionar. Foi muito sobre abrir o canal. A espiritualidade queria que eu abrisse o canal, queria que eu compartilhasse, queria que eu falasse. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E de tanto isso ficar reverberando e me consumindo e de um certo modo, uma certa cobrança, mas não uma cobrança da espiritualidade, uma cobrança que partia muito de mim mesma. É aquele incômodo que dá na alma e que te incomoda até você ir e fazer aquilo que seu coração tá te pedindo. E eu falei, cara, eu não vou. Eu não vou fazer, eu não vou mentir para as pessoas, eu não vou falar sobre uma espiritualidade, uma vida linda, uma coisa que não é real. Eu não vou. E é engraçado porque, como eu estava dizendo, eu sempre fui uma excelente conselheira, eu sempre fui uma pessoa que muitas pessoas me procuram para se aconselhar, para compartilhar, para dividir aí as suas questões, aquele incômodo, aquela tristeza, até mesmo pessoas as quais eu nem conheço, coisa assim de estar sentada num parque com a minha filha e pessoas virem desabafar e compartilhar, ou num metrô, numa fila de banco, de repente aquela pessoa que tá ali na minha frente ou atrás de mim, quando a gente sai daquela fila, a gente é melhores amigos de infância, como eu costumo brincar. E nesse dia eu falei, cara, eu resolvo a vida de todo mundo. Por que é que eu não resolvo a minha? Eu dou caminhos para todo mundo. E por que é que eu não dou caminhos para mim mesma? Meus gatinhos, gente, brigando. E por que é que eu não dou caminho para mim mesma? Sim, eu sou uma curadora natural e nesse dia, nessa conversa específica que eu tive com a espiritualidade, eu falei, cara, eu não vou fazer nada enquanto eu não começar a me curar, enquanto eu não começar a curar a minha vida financeira, a minha vida amorosa, emocional, sentimental, enfim, em todos os sentidos. Eu tô de saco cheio de ser boa para os outros. E aí eu comecei a notar que eu estava passando por um processo não de despertar, mas que eu estava vivendo como se fosse uma zumbi espiritual. Porque é que eu estava colocando tanta energia, tanta coisa boa na vida dos outros e não na minha. Não que eu não deva fazer para os outros, mas eu devo ser o meu ponto de partida, né? Como diz na Bíblia, conheça-te a ti mesmo. E é verdade, a gente investe tanto tempo e tanta energia em outras pessoas, em outras coisas que não nós. E no dia que eu tive essa conversa, gente, pode parecer muito loucura, mas em 5 dias eu mudei a minha vida financeira acima de tudo. Eu vinha de um acúmulo de contas e tudo mais, e em um simples trabalho que o meu marido fechou, nós dois somos autônomos, eu consegui colocar tudo em dia.
assim, uma sensação que eu não experimentava há mais de 3 anos. E não é sobre, conseguir pagar todas as contas, não é sobre você ter tranquilidade financeira, não é sobre isso, mas é sobre você ver despertar em você a capacidade de manifestar também na tua vida. E de verdade, isso foi um dos maiores impulsos que eu tive de força mesmo para abrir o canal e para começar a gravar esses conteúdos, porque eu resgatei esse lugar de manifestação, esse lugar de eu sou capaz de fazer por mim mesma, que eu tinha esquecido que eu tinha essa capacidade. Só que nesse balaio todo, em todo esse desenrolar, eu percebi, na verdade eu tive uma clareza de que eu lido muitíssimo bem com a energia do caos. Para quem não conhece e ouve falar magia do caos, energia do caos, a gente acha que é uma coisa absurda, mas é nesse meu ponto de revolta que realmente eu coloco uma energia muito forte de manifestação. E tanto que assim, mas isso desde criança. Ficar nervosa eu não falo. Enche a boca de água e fica quietinha, porque se eu falar de fato, aquilo acaba acontecendo, tamanha força e energia que eu coloco nas palavras ali. E eu acredito cegamente que as palavras têm um poder absurdo e algumas pessoas têm o poder da palavra. É o meu caso, eu tenho essa consciência. Mas não precisa muito, né? Basta a gente ver em Gênesis que Deus não criou o mundo criando, né, com as mãos, com matéria. Ele criou um mundo falando e que se faça. E as coisas que ele decretou se fizeram. Então a nossa palavra tem muito poder. E aí eu volto de novo. Tudo aquilo que a gente diz sobre a gente mesmo e tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente é aquilo que a gente manifesta. Eu, durante muitos anos, eu encarei e vesti essa camisa de ser o problema. Eu fui, durante muito tempo, o problema da família, o problema dos relacionamentos, porque eu não consigo ficar quieta. Então, quando eu vejo algo que não é justo, algo que não é honesto, eu falo. E aí o problema deixa de ser a atitude que a pessoa tomou e passa a ser o fato de eu ter falado. Aquela coisa, tipo, ninguém viu, ela foi e jogou no ventilador. Então, tudo bem, mas e o que o outro fez? Partindo do ponto que eu falei, o que o outro fez deixou de ser o problema. O problema foi eu ter dito, o problema foi eu ter falado. Então, eu me coloquei muito nesse lugar. E com todas essas experiências, né, eu comecei a notar o quanto eu não me conhecia, o quanto de tempo eu perdi acreditando nas coisas que as pessoas falavam sobre mim, o quanto a gente confunde espiritualidade, despertar espiritual com arrogância também. Porque esse olhar de me achar magnífica, maravilhosa, porque eu leio as pessoas, porque eu acesso o campo, esse olhar de orgulho, lógico, a gente tem que ter orgulho mesmo das nossas capacidades, dos nossos dons, mas essa posição de orgulho me impediu de olhar para o que de fato eu deveria olhar. Eu tive tanto orgulho de ler o externo que eu fiquei cega para mim mesma. Então, é muito sobre isso esse vídeo, esse ponto que eu abordo aqui é do quanto a gente tá deixando de investir no que realmente importa. E o que importa somos nós, é a nossa jornada, é aquilo que faz bem pra gente. No meio desse trajeto todo, eu comecei a estudar espiritualidade com 12 anos, hoje eu tô com 42. Eu percebi o quanto eu me negligenciei, o quanto por muitas vezes eu me senti muito superior às pessoas, mesmo quando eu tava ali só vestindo máscaras e interpretando o personagem que eu identificava como uma pessoa espiritualizada. Eu tive muito orgulho, eu tive uma mentalidade muito soberba, de tipo, vou me dar o privilégio de não responder porque eu me sinto numa condição melhor do que o outro. Sabe, eu estou
nesse nível acima. Ah, eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu vou ouvir calada, vou dar outra face, porque é isso que ensinou Jesus. Só que eu não sou Jesus, né? Eu não sou Jesus. Começa por aí. E será que Jesus queria isso mesmo da gente? Porque eu acredito que quando a gente se desrespeita, a gente desrespeita o Cristo vivo que habita, que faz morada em cada um de nós. Né? Eu acredito que Jesus passou por muitas coisas, assim como outros grandes avatares, para que até mesmo os nossos ancestrais, para que a gente pudesse ter essa liberdade, para que a gente pudesse expressar e para que a gente pudesse ter autorrespeito e se valorizar. E quando a gente se respeita, a gente respeita o próximo. E quando a gente se conhece de fato e quando a gente aceita quem a gente é, quem a gente veio para ser, a gente perde muito dessa arrogância e dessa soberba que a gente disfarça de pessoas espiritualizadas, pessoas despertas. Então, eu costumo dizer, quando alguém compartilha comigo que está passando por um processo de despertar, que eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque não é fácil, não é fácil. E ter tantos conteúdos e tantas pessoas que romantizam esse caminho espiritual, para mim é muito contraprodutivo, porque mostra o lado bom da coisa, enquanto quem tá ali na vida real sentindo na pele o quão profunda e o quão complexas são as questões que a nossa alma grita e implora por resposta, faz a gente se sentir perdido diante da vida. A quantidade de vezes que eu consumi conteúdos assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito na contramão disso. Eu tô no lugar errado, eu tô no comportamento errado, eu tô na mentalidade errada. E hoje eu entendo que não. Eu estava com o meu olhar, olhando para a minha jornada. Então, obviamente que isso está certo. Cada um experiencia de uma forma. E é muito sobre isso. Então me contem aí o que vocês acham, como é isso para vocês, se vocês já tinham pensado nisso, se vocês não tinham, mas me contem aí o que vocês acham a respeito disso, essas minhas divagações. E outra coisa, eu li um comentário em um dos vídeos que eu gravei de alguém que tem sentido também essa necessidade, né, esse chamado de vir para a internet e colocar para jogo aquilo que pensa e dar a cara a tapa. E se eu puder dar um conselho para quem está se sentindo assim, gente, faça. Faça, e assim a gente vai construindo uma egrégora aí de pessoas que estão passando por esses processos. É muito difícil a gente não ter um lugar, não ter pessoas que entendam, não ter pessoas que compreendam a profundidade e o desafio de passar, né, por esses processos espirituais. E é muito bom quando a gente encontra acolhimento. E para quem não se sente pronto, gente, vai gravando vídeo, vai gravando conteúdo e deixa salvo e um dia, quem sabe, né, brota aquela vontade e você já tem algum material ali e vai publicando, porque acima de tudo, para mim tá sendo uma experiência magnífica. Por quê? Porque à medida em que eu me ouço, à medida em que eu me escuto, à medida que eu também vou assistindo os vídeos que eu vou gravando, eu percebo que eu vou refinando o meu olhar para todo o meu processo. E eu começo a ter outros pontos de vistas a partir de pontos de vistas que eu já compartilhei aqui. Sabe, começo a prestar atenção em outros vieses, né, dentro do mesmo assunto. E tem sido uma jornada incrível, espero que para quem fizer seja incrível também. E de qualquer forma, a gente trocar, né, com o outro, com o todo, com o coletivo, é uma experiência muito, muito boa. Então, beijos e me contem aí.